Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos a respeito do pecado para a morte, que se encontra em 1ª Epístola de João, capítulo 5, e versículo de número 16, diz assim: Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Bom, com relação a esse assunto do pecado para a morte, muitos tentam entender que pecado é esse que João está falando. Por quê? Porque ele não fala explicitamente que tipo de pecado é esse. Por isso, algumas pessoas tentam entender o que seria esse pecado. Alguns vão dizer que o pecado para a morte seria o suicídio. Outro vai dizer que o pecado para a morte seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Outros vão dizer que pecado para a morte seria o adultério, o homicídio, ou algum pecado que alguém cometesse que levasse também a sua vida à morte física. Para nós entendermos essa questão, nós precisamos primeiro entender que nós estamos lendo uma carta. E toda carta ela tem um propósito. Ou seja, ela tem um pano de fundo pelo qual o autor da carta foi motivado a escrever. Para entendermos isso, nós precisamos ir para a introdução da carta. Então nós vamos lá para o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, nós temos aqui a introdução. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. João está falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Essa afirmação, tocamos com nossas próprias mãos, é muito importante no contexto dessa carta. Por quê? Porque João estava tendo um problema com alguns falsos mestres ou falsos profetas que, influenciado pela filosofia platônica, do dualismo, do platonismo, onde que a matéria é vista como má, então eles não aceitavam que o Deus se encarnasse, uma vez que a matéria fosse má. Eles negavam, então, que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo se encarnou, que fosse uma mera aparição, uma mera semelhança com um corpo físico, mas não um corpo físico propriamente dito. Nesse sentido, João começa a afirmar que aquele que existe desde o princípio, falando de Jesus, eles viram, ouviram e tocaram com as próprias mãos. E ele vai falar assim, quem é esse? Ele é a palavra da vida. E aqui, quando ele fala ele é a palavra da vida, tem tudo a ver com a própria encarnação do Verbo. Por quê? Porque quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 1, João, capítulo de número 1, nós temos a seguinte afirmação a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Aqui João está dizendo no primeiro capítulo, no princípio
aquele que é a palavra já existia, ou seja, falando da eternidade de Cristo. Cristo não passou a existir em algum momento, ele já existia antes de todas as coisas. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, Jesus Cristo, nada foi criado. Então, o que nós temos aqui? Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. Preste atenção que essas expressões aqui têm tudo a ver com o que João escreve também na sua primeira epístola, conforme nós já começamos a ler para entender o contexto. Então, João está falando que ele, Jesus, é a palavra e que essa palavra é a vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai, note que a afirmação aqui é a mesma do Evangelho de João, e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Então, os apóstolos anunciavam aquilo que eles viram e ouviram a respeito de Jesus, que é o Verbo vivo, a palavra viva. E, portanto, aqui ele está escrevendo para quê? Para que as pessoas tenham comunhão com eles. E a comunhão dos apóstolos, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então, ele está falando de quem é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para entendermos um pouquinho mais, a gente avança aqui para o capítulo 2. O versículo aqui é o de número 18, que diz assim: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir e muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Então ele está falando dos falsos mestres que outrora caminhavam com eles como se fossem verdadeiros cristãos, mas na verdade se revelaram como anticristos. Não o anticristo que virá no futuro, mas anticristos. Por quê? Porque eles se opunham à verdade a respeito de Jesus. Ao negar a encarnação do Verbo, quem é de fato Jesus, não aceitando a encarnação de Cristo, eles estavam sendo, portanto, anticristo. E aqui nós vamos caminhar mais um pouquinho para nós entendermos essa questão. Ele vai falar aqui no capítulo 4, amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Aqui nós temos o porquê dessa carta. Ele está preocupado em orientar os irmãos, os cristãos, com relação ao perigo desses anticristos ou falsos profetas que negavam a encarnação do Verbo. E aqui nós caminhamos para onde nós chegamos. Quando nós chegamos aqui, na parte da oração, ele vai dizer aqui a conclusão.
escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhes pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Bom, se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, agora nós chegamos, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Então, ele está dizendo que existe pecado que não leva à morte. Todo pecado, ele tem consequência, todo pecado é sério, mas para um cristão morrer espiritualmente, perder a sua vida, por quê? Que morte é essa aqui? Seria morte física? Não. Ela pode até estar incluída também, mas no contexto aqui é vida eterna e morte eterna. Então a morte aqui é a condenação eterna. Então, para um cristão ser levado à condenação eterna, a morte eterna, perder a sua bênção, ele precisa cometer esse pecado que leva à morte. É verdade que a blasfêmia contra o Espírito Santo também é um pecado que leva à morte. Mas nesse contexto aqui, o que nós entendemos é que está relacionado a uma apostasia. Por quê? Porque o texto diz assim: saíram de nós. Eles estavam no nosso meio, saíram de nós. Embora não fossem cristãos verdadeiros, mas eles estavam afastando da comunhão, do convívio com os cristãos, por negar a realidade de Cristo. Sendo assim, nós entendemos que o pecado para a morte aqui é a apostasia. Por quê? Porque a apostasia é um pecado que leva à morte. O cristão peca aqui, mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. João não está proibindo orar por pessoas que cometem esse pecado, mas é inútil orar por alguém que cometeu o pecado para a morte. Nesse contexto, a gente percebe que aqueles cristãos sabiam que tipo de pecado era esse e como identificar esse pecado. Aí João continua dizendo: toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus o protege e o maligno não os toca. Aqui nós percebemos a expressão, sabemos que os que são nascidos de Deus, convertidos, cristãos genuínos, não vivem no pecado, não vivem pecando deliberadamente. Por quê? Porque o pecado deliberadamente leva à apostasia e prova de que esse cristão se afastou da comunhão com Deus. Então, para nós fecharmos aqui esse assunto, nós vamos ver mais uma passagem bíblica para nós pensarmos nessa questão. Hebreus, capítulo de número 6, também o pano de fundo de Hebreus é a preocupação com a apostasia. E aqui ele diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 4, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados e que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus,
eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Então, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que pessoas que experimentaram a graça salvadora de Deus, tiveram a experiência de salvação e negaram essa fé, negaram o Senhor Jesus, se apostataram, é impossível que eles sejam trazidos de volta ao arrependimento. Aí nós entendemos que a fala de João ali é impossível que aqueles falsos mestres que ouviram e que viram e que, embora fossem falsos, estavam negando a realidade de Cristo Jesus, estavam ensinando algo completamente contrário à verdade e daquele que se encarnou e se fez homem, né? O Verbo encarnado, o Deus eterno, o Deus verdadeiro. É impossível que eles sejam salvos. Então, esse seria o pecado para a morte, seria a apostasia. Amém? Então, quero deixar aqui essa reflexão para os irmãos e quero encerrar aqui com esse versículo de João que diz assim: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Então Jesus, ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna.